O Evangelho é segundo São João. Naquele tempo, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos príncipes dos judeus. Uma noite veio ele ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que fostes enviado por Deus para ensinar, porque ninguém pode fazer estes milagres que fazes, se Deus não está com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nasce de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem renascer, sendo já velho? Acaso pode tornar ao seio de sua mãe e renascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não renascer da água e do Espírito Santo. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é. Não te admires, pois, de eu te haver dito: precisas nascer de novo. O vento, quando sopra, sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Respondeu Nicodemos: como pode acontecer isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas. Em verdade te digo, nós sabemos e damos testemunho do que nós vemos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se quando vos falo de coisas terrenas, não credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestes? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou no deserto uma serpente, assim é preciso que seja exaltado o Filho do Homem, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem sentar-se. A epístola está tomada a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tende em vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, que sendo Deus por natureza, não reputou usurpação ser igual a Deus, e aliquinou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo reconhecido como homem pela aparência. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou e lhe deu um nome novo, que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, se dobrem os joelhos de todos aqueles que estão nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, na glória de Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, temos a missa no dia de 3 de maio, a descoberta da Santa Cruz, que é uma festa que tem um grau litúrgico maior do que os domingos depois de Páscoa. Por isso, o domingo quarto depois da Páscoa cede o seu lugar para a celebração da missa do dia da descoberta da Santa Cruz, mas fazemos a comemoração, a memória do domingo quarto depois de Páscoa na missa de hoje. O contexto histórico dessa festa. O que nós comemoramos no dia de hoje é a descoberta da Santa Cruz, que tinha sido velada, tinha sido escondida pelo mundo pagão, para tentar fazer com que a memória de Cristo desaparecesse das nações. Lembrem-se que os primeiros séculos da Igreja foram séculos de perseguição. Até o ano 313, ocorreu na Igreja o que chamamos das 10 perseguições romanas, que contam-se aproximadamente 10 milhões de martírios. Isso não é um número que se solta assim ao vento sem nenhum tipo de relato. As atas dos mártires constam nas bibliotecas vaticanas, hoje tomadas, usurpadas, mas ali estão. E como eram conseguidas essas atas, esses documentos oficiais do Império Romano? Lembrem-se,
que o Império Romano tinha uma organização espetacular. Quando alguém era condenado à morte e o juízo e o ajustiçamento era um fato público, qualquer pessoa que viesse e pagasse um pequeno imposto poderia levar uma cópia do relato jurídico. Tinha um escrivão fazendo ali o nome da pessoa e por que estava sendo ajustiçada. A crucifixão de tal pessoa por ter cometido um latrocínio. Pois bem, os cristãos, quando acompanhavam o processo de assassinato, de um martírio de um santo, iam e compravam esse documento, que constava o nome do santo e o motivo pelo qual ele era ajustiçado, que era cristão. Estava sendo morto por ser cristão. Então, realmente, mártires, porque era um crime ser cristão naquela época no Império Romano, até o Edito de Milão do ano 313, onde teve a paz romana. A paz romana simplesmente foi que o nome cristão deixou de ser um crime. 13 anos depois, a mãe do imperador Constantino, Santa Helena, recebeu uma ilustração divina para que ela encontrasse a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que tinha sido escondida. E um detalhe, uma sutileza desse acontecimento, era uma mulher já idosa. Não uma mulher de idade avançada, madura, não, idosa. E Deus se valeu desse instrumento, aparentemente frágil, para nada menos que tornar à luz a cruz da nossa redenção. O que tinha acontecido? Assim como o demônio tinha inspirado nos governadores, nos imperadores, a perseguição aos cristãos, ele inspirou também a tentativa de fazer desaparecer a memória de Cristo, fazendo com que os lugares onde ele era venerado, onde era lembrado nosso Senhor, ficassem consagrados a deuses pagãos. E assim, no presépio, construíram um templo com o ídolo de Adonis. No lugar da crucifixão de Nosso Senhor, no Calvário, colocaram uma imagem de Vênus. E no lugar da ressurreição de Nosso Senhor, no Santo Sepulcro, colocaram um ídolo de Júpiter. E devemos notar aqui esse ato de desespero do demônio. Lembrem-se que os demônios são seres angélicos que, assim como os homens foram provados, tiveram que provar o seu amor a Deus. A terceira parte desses seres angélicos caíram em desobediência e se afastaram de Deus para toda a eternidade. Mas um detalhe que as pessoas às vezes não sabem é que os demônios sabiam que iam ser condenados. Eles tinham conhecimento de que aquela rebeldia lhes valeria por toda a eternidade a condenação irremissível. E isso os torna tão perversos. E quando Deus cria o homem como um objeto de predileção, os demônios olham para os homens e antes de sentir um grande ódio, sentem uma grande inveja, porque se sentem substituídos. Então qual que é a ideia que teve o demônio? Bom, já que Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, vamos fazer com que eles sejam a nossa imagem e semelhança e vamos inspirar o pecado na humanidade. Conseguiram. Mas não contavam com o amor de Deus. Quando aparece nosso Senhor Jesus Cristo, os demônios, é claro que identificaram que não era um ser comum. Identificaram que era uma pessoa, um ser muito particular. Mas não sabiam que era filho de Deus. Tentavam tirar dele essa notícia, mas nunca conseguiram. Nosso Senhor calava os demônios. Eles desconfiavam que era um ser muito importante, mas não sabiam que era Deus. Agora, grande confusão quando aquele homem morre na cruz. Porque ali eles descobrem que não era um grande santo, não era um grande profeta. O que fazia daquele homem tão grande era o seu caráter divino, que era Deus e homem verdadeiro. Aí os demônios ficaram desesperados, porque viram o seu plano totalmente burlado. E ali começaram, e estão nesse trabalho até hoje, começaram a tentar ocultar a Cristo. Por isso, esses lugares santos
foram tampados com ídolos, que não são qualquer um. Lembrando, no lugar do nascimento de Cristo foi colocado Adonis. Adonis é a divindade que representa a juventude e a beleza. Porque os demônios viram que foi uma primeira prova de amor que Nosso Senhor tenha vindo à Terra em tamanho pequeno, como um bebê, como uma criança necessitada, já mostrando o seu amor. Já mostrando que ele vinha se sacrificar. Então, para tirar a ideia do pequeno e belíssimo Cristo, coloca-se a imagem de Adonis, representação pagã da beleza e da juventude. No lugar do Calvário, que ali nós temos a maior prova de amor que pode existir, que Deus morra por cada um de nós, não existe. É impossível pensar numa prova de amor maior. É colocada quem? Aquela deusa falsa, divindade, que representa os amores ilícitos, para tentar fazer com que a imagem de Cristo, que a memória de Cristo desapareça da humanidade. E também, no lugar da ressurreição de Cristo, que foi o momento de sua glória, e que ele se mantém nessa glória até o dia de hoje, a imagem de Júpiter, para dar um objeto de veneração, de adoração, mas que seja falso. Vejam só o desespero que os nossos inimigos, os piores inimigos que nós temos, o desespero que eles têm de que nós escondamos a Cristo. Agora, o que nós devemos fazer é absolutamente tudo o contrário. Sem prestar atenção na nossa fragilidade, considerando-nos como uma mulher velha, uma idosa, como é a Santa Helena, mas guiada por Deus. Não podemos olhar para a nossa fragilidade e voltar atrás. Nós devemos ter uma grande desconfiança de nós mesmos quando estamos sozinhos sem Deus. Ou seja, em pecado, em sua inimizade. Mas quando estamos com Ele, não devemos temer absolutamente nada. Até mesmo se a obra for muito difícil. Santa Helena, então, com um impulso muito grande, vai e comanda ela mesma as escavações e encontram no Calvário 3 cruzes. A de Nosso Senhor e a dos ladrões. Do bom ladrão e a do mau ladrão. E como a placa do INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, como a placa não estava cravada na cruz, estava em outro lugar, não sabiam qual era a cruz de Cristo. E para identificá-la, para identificá-la, levaram as 3 cruzes para a casa de uma mulher que adoecia há muito tempo e era muito conhecida por causa de todos os tratamentos que ela tentou fazer e nunca deu certo. Levaram as 3 cruzes, encostaram a primeira cruz, nada. A segunda cruz, tampouco. E na terceira, ela imediatamente recobrou a sua saúde e ali foi descoberta a Santa Cruz. E essa é a ocasião que nós comemoramos no dia de hoje. Quais são as conclusões espirituais que nós devemos tomar de tudo isso? Lembrem-se, o demônio está desesperado para que nós escondamos a cruz das nossas vidas. Desesperado. Em primeiro lugar, de uma questão mais prática. O cristão, como diz o mesmíssimo Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é a luz do mundo. Obviamente, com uma prudência e a modéstia que corresponde ao bom cristão. Mas, por exemplo, num restaurante, que a pessoa deve, claro, abençoar o alimento e agradecer. O que impede que a pessoa faça o sinal da cruz de maneira correta? Não aquele sinal da cruz escondidinho assim para ninguém ver. Para que esconder a cruz? Por acaso temos vergonha da nossa fé? Não, de maneira alguma. Fazer o sinal da cruz da maneira que corresponde. Lembrando que quando nós fazemos o sinal da cruz, nós pedimos a Deus a bênção dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas obras. Principalmente quando nós estamos fora, quando estamos no mundo, devemos pedir a Deus essa proteção. Não com vergonha, com orgulho de ser católicos. Sabendo distinguir entre a modéstia cristã de não pretender fazer um terço de melancia para pendurar no pescoço, não é chamar a atenção, é não ter vergonha da nossa fé. O católico também deve defender
saber defender, e mais aqui no Brasil, saber defender o culto às imagens, por causa da grande quantidade de protestantes que nós temos aqui no Brasil. Vejam só como o mesmíssimo inimigo tem conhecimento da importância das imagens, que para tentar esconder a memória de Cristo, coloca falsas imagens para substituir a sua honra. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor se compara àquela serpente que foi exaltada no deserto. Contexto histórico dessa passagem. Estamos falando do capítulo 21 do número dos livros, do livro dos números, que o povo hebreu estava reclamando do alimento que Deus milagrosamente enviava a eles. Lembrem-se que no deserto, o povo de Israel se alimentava com aquele alimento milagroso, o maná que descia do céu, mas eles estavam fartos daquele alimento, porque o homem nunca está contente com nada, e começaram a reclamar. Como castigo, Deus mandou as serpentes venenosas, que foram e picaram os reclamadores, e eles adoeceram a ponto de morrer. Chamaram Moisés em seu auxílio, pediram que Moisés intercedesse por eles diante de Deus, e Deus mesmo mandou que se construísse uma imagem, que é aquela serpente de bronze pendurada num madeiro, que já representava a cruz de nosso Senhor. A serpente não representa a Cristo em si, mas sim o pecado que Cristo assumiu. Ele não tinha pecado de maneira alguma, mas ele assumiu todos os nossos. E foi colocado pendurado na cruz para pagar pelos nossos pecados. E assim como no Antigo Testamento, aqueles que olhavam para a serpente ficavam curados, quando nós olhamos com devoção e amor a representação de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós cada vez mais vamos progredindo na nossa perfeição, porque vamos aumentando o nosso amor a Cristo nosso Senhor. Então, ter a imagem de nosso Senhor na casa, e na parte principal, que todos entrem e vejam qual é o motivo do nosso amor, qual é o motivo da nossa entrega, qual é o motivo do nosso sacrifício. Pagar a Ele com a mesma moeda que Ele nos resgatou, que foi esse amor sacrificado. Por quê? Quando o cristão não tem amor à cruz, ela se torna para ele aquilo que São Paulo acusava aos pagãos e aos judeus. O cristão que não ama a cruz, toma a cruz como um escândalo. Ai, por que eu tenho que sofrer isso? Por que acontece isso comigo? Por que eu? Como se não tivéssemos nada que pagar. Jesus e Maria, inocentíssimos, pagaram por todos os nossos pecados. Cristo como nosso Santíssimo Redentor e a Santíssima Virgem Maria como cooperadora na redenção. Mas ambos pagaram por uma dívida que não tinham. E nós não vamos pagar nada. Não podemos cair nesse escândalo de pensar que não devemos nada. E também uma loucura, porque nosso Senhor fala, São Paulo, melhor dito, fala que para os pagãos é um escândalo. E para os judeus uma loucura, perdão. Para os judeus um escândalo e para os pagãos uma loucura. Não podemos nem ser infiéis tipo judeus, tampouco pagãos. Porque lembre-se que sofrimento a gente vai ter sempre. Aquele que quebra uma perna, não porque deseja não ter a perna quebrada e deseja não ter dor, vai parar de ter dor. E assim qualquer outra adversidade. Então nós já sofremos necessariamente, porque estamos num vale de lágrimas, que supõe dor, supõe sofrimento. E se nós não tomamos esse sofrimento com uma cruz, de maneira amorosa, sofremos do mesmo jeito, mas sem ganhar nada. Olha que grande loucura. Contudo, o cristão que ama a cruz de nosso Senhor, acha nela alívio para todas as dores. Verdadeiro alívio para todas as dores. Porque quando nós sofremos com Cristo, por Ele e nele, nós vemos o quê? A remissão dos nossos pecados. Porque começamos a ver que, de fato, estamos carregando a cruz com Ele. De maneira mais ou menos perfeita. Mas pelo menos estamos caminhando com Ele. Isso é um grande alívio. Também,
nós podemos progressar a passos largos na nossa perfeição. Lembre-se a frase de Santa Teresinha: eu já não posso sofrer. Todo sofrimento se converte em alegria. Chegar a essa perfeição de que não aceitar o sofrimento como um sadismo, como sentir prazer em sofrer, de maneira alguma. Mas saber que o nosso sofrimento equilibra a justiça divina. Porque todo pecado retira de Deus uma glória que lhe seria devida se o pecado fosse vencido. E essa glória tem que ser restituída. E muitas vezes é restituída pelas nossas cruzes. Por último, nós, pelo amor à cruz, conseguimos na mão direita a chave para entrar no céu. Quem chegar no dia do juízo sem essa chave não entrará. Não entrará. Devemos ter amor a essa Santa Cruz, que nós comemoramos no dia de hoje, que ela saiu à luz depois de quase 70 anos escondida, 70 anos debaixo da terra. Então nós devemos comemorar, mas não de maneira simbólica, como se algo nostálgico lá de faz mais de 1500 anos. Não, como algo real em nossas vidas. Tomar a exaltação e no caso do dia de hoje, a descoberta da Santa Cruz como uma diretriz das nossas vidas. E pedir à Santíssima Virgem Maria, que é a grande colaboradora, aquela que estava junto da cruz, que, como uma mãe, nos leve no colo para sempre estar com o nosso Senhor abraçado à cruz. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.